Olá, sou Ana Cecília Campos Barbosa. Venho apresentar o texto Entre o Marginalizado e o Oprimido, reflexões sobre a educação pós-pandemia na América Latina, para o eixo Educação, Sociedade e Práticas Educativas aqui no Educom. Em 2020, a Covid-19 expandiu-se no planeta, exigindo, entre inúmeras medidas, o controle do contágio, o isolamento social, o que provocou o fechamento total e parcial das escolas em todo o mundo. Nos países latino-americanos, em quase 2 anos, os estudantes tiveram 1 para cada 2 dias de aulas. Pensar os prejuízos e como melhorar resultados acadêmicos, além de evitar a evasão e garantir a permanência, é um desafio para a educação contemporânea desses países. Leituras sobre teorias da educação, principalmente com base nos estudos em Dermeval Saviani e Paulo Freire, embasaram esse texto expositivo e reflexivo sobre o tema. Com base nessas leituras, vimos que várias abordagens buscam a construção de teorias críticas em educação. No entanto, ainda continuamos importando teorias, modelos e tecnologias de entidades que ainda veem a América Latina, juntamente a outros tantos países em desenvolvimento, como colônias, dependentes de seus produtos e arsenal cultural. Construir novas epistemologias, novas formas de conhecer a realidade, diferentes da visão eurocêntrica, são necessárias para que possamos enxergar eventos invisibilizados. É necessário o desenvolvimento de uma linguagem que explique os problemas reais que vivenciamos nessa realidade própria do Hemisfério Sul. Assim, buscar construir teorias e práticas educativas cientes desse lugar, na busca de transformar a sociedade que vivemos, é um trabalho do educador. As teorias da educação, sobretudo as críticas, têm analisado os contextos, métodos, intenções, ilusões, mas tudo isso exige de nós, trabalhadores em educação, um empenho maior, pois não basta explicar, mas transformar. Temos que conhecer nosso educando, eleger os temas a partir da existência dele. Se marginal ou oprimido, a história das práticas escolares sempre colocou o aluno numa posição inferior, dependente do professor, esvaziado de conhecimento. O desafio se inicia justamente na construção de fazeres pedagógicos onde haja uma relação horizontal para a efetivação de uma relação colaborativa, efetiva e transformadora. A experiência da pandemia nos mostrou como ainda temos uma relação de dependência dessas potências imperialistas e desenvolvidas. Se todo o planeta sofreu com contágio, com adoecimento, com as mortes e com todos os prejuízos em saúde física e mental que o vírus da Covid-19 trouxe, as formas de cuidado e enfrentamento nos mostraram nossas deficiências. A educação foi uma dessas. Com um dos maiores números de mortes do mundo, os países da América Latina também apresentam um dos maiores números de semanas com escolas fechadas. O ensino remoto foi realidade viável para a minimização dos prejuízos educacionais, mas o mesmo ensino remoto encobriu as dificuldades encontradas pela maioria dos estudantes na dificuldade de compreensão dos temas curriculares em curso, das mortes, desemprego e fome em diversas famílias, na falta de recursos mínimos para pesquisa e estudo em casa, entre outros fatores. Da parte do educador, o ensino remoto também encobriu seus medos, inseguranças digitais e dificuldade de ensinar sem o olho no olho. A consciência de que devemos mudar a forma com que educamos e entendemos a escola também foi uma lição da pandemia. Infelizmente, essa necessidade já era percebida, mas por muitos negada, resistindo, por exemplo, à força das novas tecnologias da informação. Mas será que o investimento em novas tecnologias por si só resolve nossas questões? Mudanças de ordem didática provocam efetiva melhora? Será que a maior dificuldade educacional decorreu do fato das escolas terem sido fechadas em média quase 2 anos nos países da América Latina? Entendemos que não. Pensar em pós-pandemia e desafios para a educação contemporânea
exige resolver velhos conflitos. Diante de tantos dados negativos e desafios que encontramos, é preciso pensar e agir como reduzir prejuízos educacionais dos estudantes, reduzir evasão, garantir sua permanência, principalmente os mais desfavorecidos economicamente, mulheres, afrodescendentes, indígenas, migrantes, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e tantos outros grupos que lutam para ter acesso e poder dar continuidade a seus estudos, mas que encontram dificuldades das mais variadas no contexto escolar. Mas mais do que isso, precisamos assumir não só a posição de marginalizados ou oprimidos, como se queira chamar, mas também de colonizado e buscar formas de superar essa relação que ainda mantemos com os nossos colonizadores diversos. Paulo Freire mostrou que, na maioria das vezes, o oprimido quer se tornar opressor. Vimos isso durante a pandemia. Enquanto o povo morria de Covid, nosso governo de extrema-direita ria dos doentes com falta de ar e idolatrava os Estados Unidos. Triste exemplo da teoria que, em décadas, nosso educador previu. Mais do que países ricos, queremos ser países plenos. Devemos ser mais. Devemos ser países autônomos e livres em nossa cultura e soberania. Defender a diversidade como nossa riqueza cultural e aprender com isso a desenvolver e transformar em conhecimento crítico e transformação de nossa realidade é o grande e velho desafio para a educação latino-americana. Esse é um convite para a leitura do nosso texto e muito obrigada pela oportunidade de apresentação.